Diálogos Lunáticos, o verbo tem pegar delírio. Hoje nós temos um convidado especial que gosta de conhecer o Manuel de Barros. Por isso eu vou ler um trecho de Manuel de Barros, chamado A Despalavra. Hoje eu atingi o reino das imagens, o reino da despalavra. Daqui vêm todas as coisas que podem ter qualidades humanas. Daqui vêm todas as coisas que podem ter qualidades de pássaros. Daqui vêm todas as pedras que podem ter qualidades de sapo. Daqui vêm todos os poetas que podem ter qualidade de árvore. Daqui vêm todos os poetas que podem arborizar os pássaros. Daqui vêm todos os poetas que podem humanizar as águas. Daqui vem que os poetas devem aumentar o mundo com as suas metáforas. Que os poetas podem ser pré-coisas, pré-vermes, podem ser pré-musgos. Daqui vem os poetas que podem compreender o mundo sem conceitos. Que os poetas podem refazer o mundo por imagens, por eflúvios e por afeto. Um imenso prazer de receber aqui meu amigo que conheceu pessoalmente Manuel de Barros, né? E vamos fazer um encontro poético aqui. É um imenso prazer. A gente se conhece há tão pouco tempo, né? É tão pouco tempo, uma semana, mas já estamos aqui. Já comemorando alguns encontros já. Lindolfo, seja muito bem-vindo. É um grande prazer, fico muito feliz em poder recebê-lo hoje aqui. Por favor, fique à vontade para se apresentar. Muito bem. Antes de me apresentar, eu vou sugerir que a gente faça uma conexão com 3 respirações profundas, para conectar quem está nos ouvindo aqui também, de forma energética e espiritual. Vamos lá? 3 respirações, 50 segundos. Muito bem. E assim te alinha todas as frequências. Eu me atrevo a perguntar, Tônia, como você está chegando antes de me apresentar? Depois eu falo como eu estou chegando. Eu estou chegando, na realidade, bem feliz. Eu botei até meu tênis de festa hoje, que é meu tênis vermelho. Eu vim bem feliz, muito alegre por poder participar. E aqui nesse lugar aqui eu sou sempre muito bem recebido e encontrar com você é uma alegria. Não são todos os momentos da vida que a gente é feliz, né? Alguns momentos são mais difíceis, outros momentos são mais complicados, mas esse momento agora me toca de uma grande felicidade, um grande bem-estar. Muito bem. Eu estou chegando, faltando 2.181 dias para me cumprir um grande propósito para o mundo, que tem uma referência 31/12/2030. Então, coisas que deram errado, deram certo até no nosso encontro. E eu estou chegando muito bem, empolgado. Isso. Vou me apresentar rapidamente. Sou Lindolfo Martim, filho de Dona Natália e seu Alfredo, 2 gaúchos. Nasci em Santa Cruz do Sul, depois mudei para Maringá, Paraná, morei 20 anos lá. E com 26 anos vim para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aqui criei a Multicasa 68, a Multicoisas em 84. Comecei a fazer a franquia nos anos 90. E o ser quem eu sou e o que eu faço, eles se misturam. Eu sou um buscador que se encontrou. Eu sou um fotógrafo filosófico, um poeta caseiro e sou um ciclista também. Eu amo o ciclismo. Sou empreendedor que sou um empreender consciente para transformar o mundo.
através do meu servir, que se renova a partir que ele não encontra mais quem compre esse servir. Ele tem que ser renovado. E isso exige permanente evolução do servir. É isso. Além disso, sou pai de 3 filhos, Natália, Lindolfo Filho e Rodolfo, e tenho 4 netos. É isso, netas e netos. E o som está ok? Eu paro de ouvir o retorno. Estou te ouvindo bem. Acho que vocês cortaram. Tá, entendi. Mas ficou muito... Bom, deu para entender quem eu sou? Eu quis misturar... E além disso, eu sou fundador do movimento Meio, um movimento que eu criei em 2023, que tem o propósito de ser um movimento de empreendedores, integradores otimistas. Um grupo de 700 e poucas pessoas do WhatsApp, que eu senti que foi um chamado de um refletir para o mundo. Nem sei como vem tudo isso no campo, mas eu sinto que ele está acontecendo coisas maravilhosas nessa jornada. Do dia que eu iniciei o Meio, me conectei a coisas maravilhosas, tipo Virtudes Brasileiras, me conectei à gestão das polaridades, a pessoas maravilhosas, enfim, esse é um pouquinho do Lindolfo, que hoje mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E está há 48 anos casado com Dona Elza. É isso. Que eu tive o prazer de conhecer na semana passada também. Isso. E a sua sobrinha Gabriela, que também segue agora lá para o Polo Sul, né? Tá a caminho do Polo Sul, agora junto com o companheiro, até pensando em, se ela tiver um bom sinal na internet, até convidá-la para uma entrevista também pessoalmente. Lindolfo, o que é que faz sentido agora para o mundo, de uma maneira geral para você? O que você vê? Você falou dessa data limite aí de 2030. O que faz sentido a gente encontrar no meio de tudo isso? Porque, logicamente, se a gente só prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, nas notícias, a gente acaba encontrando um monte de notícias graves, coisas sérias acontecendo e tal. E se a gente se conectar a isso, a gente acaba se perdendo. O que faz sentido, Lindolfo? O que de verdade faz com que a gente possa participar disso e criar dentro do que é possível, dentro das nossas possibilidades, que são pequenas, mas podem ser efetivas. O que a gente pode fazer? Muito bom. Linda pergunta. A única coisa que faz sentido é a expansão da consciência da humanidade. Porque tirar ela do lugar que ela foi condicionada nesses anos todos, e nesse momento de planeta superlotado, 88 bilhões de habitantes, um momento de um espaço, de uma janela de oportunidade no tempo que a humanidade não tem noção da relevância do papel de cada um com relação à sustentabilidade dessa bolinha que nós ocupamos no universo, que nós precisamos cuidar muito bem desse lugar, desse ecossistema que, de alguma forma, foi entendido por ser um lugar de privação com o todo. E eu entendo que aqui é o lugar que nós conectamos com o todo, tanto quanto em outro espaço, em outra vida, em outro momento, em outro estágio, que eu nem sei como chamar. Mas esse é o propósito que eu vejo assim, o mais relevante do despertar da humanidade. E eu falo isso sem bandeira nenhuma, sabe? É de um sentir mesmo, é de um sentir, do chamado. Eu queria te falar, você falou de Manuel de Barros e trouxe um verbo assim tão diferente. Manuel de Barros desconstrói nosso pensamento. Eu acho que isso é poderoso também na expansão da consciência. O Manuel de Barros, quando eu conversei com ele me falou uma coisa que parece ser tão simples. Ele comentou que ele fazia poesia através do olhar de uma criança, como se fosse criança olhando as coisas. E eu entendo assim,
que a humanidade hoje ela vai no lugar de que nós estamos dando às crianças não mais aquela conexão com a natureza, com a vida, e sim essa dependência das telas. Então, essa expansão da consciência do lugar, de como cuidar das crianças, para elas resgatar o olhar virginal do mundo, e não o olhar contaminado, é uma coisa que eu trouxe agora do meu contato que eu tive lá com o Manuel de Barros. É isso. O que é um olhar de uma criança? O que é essa curiosidade na sua idade? Qual é o seu olhar de criança para o mundo? É o olhar descondicionado de expectativas do que é se dar bem, do que é ser feliz, do que é ter sucesso. É como diz o Murilo Gun, fala assim, quem vem agora vem com download diferente do universo. E o olhar da criança é um olhar puro, não contaminado pela racionalidade, assim que eu entendo o olhar da criança. E é engraçado, é que é nesse olhar que vem todos os traumas que depois você vai ter que curar o resto da vida. Foi um momento que a raiva foi recebida de forma agressiva, enfim, abusos que aconteceram, aquilo que tirou a gente desse lugar chamado humanidade e às vezes nos levou para um lugar tribal, de sobrevivência, de briga de lados e partes, de sobrevivência, de mostrar para o outro o lugar do seu ego, que não era um olhar puro, mas um olhar que alguém te falou que seria o lugar melhor para você estar. Por que isso aconteceu? O que leva... Isso é uma pergunta bem lógica. Por quê? Por que tanto desamor, por que tanto ego? Ao que será, do teu ponto de vista, que isso está a serviço? Eu acredito que o homem, principalmente pelas mídias, o mundo midiático atual, ele tende a se inspirar em influenciadores equivocados, tá? Assim, porque como a imagem da beleza vem, às vezes, pela riqueza exteriorizada em patrimônio, em beleza estética, em propostas de se dar bem, que vem de uma cobrança social e não vem da originalidade do ser de cada um, na coragem de ele criar o seu papel frente ao mundo, né? E o mundo mediático deu uma potência muito grande a esse que eu chamo de copia e cola, sabe? E os próprios algoritmos do Instagram e das redes sociais, eles começam a oferecer aquilo que você gosta de ver, seja como uma beleza, seja como uma emoção. Já voltamos. Minha mãe sempre foi sinônimo de força para mim, que também empreendeu com R$200. E é muito interessante porque a história do Sebrae se repete. Ela fez o primeiro curso do Sebrae também, para ela entender como cuidar, né, do negócio. Eu participei de várias palestras lá dentro do Sebrae, para poder encontrar esse meio de formalizar meu negócio, de deixar ele bonitinho e estruturado. O Sebrae é para Jô e é para você que precisa de apoio para empreender e fazer acontecer. O Sebrae tá com você. Os lançamentos da Atlas chegaram para transformar a sua cozinha. Cozinha UTOP completa, cooktop UTOP, vidro temperado, queimadores mega e tripla chama. Chamas para mais potência na hora de cozinhar. Forno de embutir UTOP,
Acabamento moderno, timer de desligamento automático, vidro interno removível e acabamento limpa fácil. Depurador Top 2 em 1, painel touch que une praticidade e tecnologia. O produto pode ser transformado em coifa. Para um bom entendedor, uma cozinha Atlas. Segunda parte da entrevista, uma entrevista bem lunática, deliciosa, com o Lindolfo Martim. Nós estamos conversando aqui sobre o que é que faz com que a gente tenha tantos desacordos, né? Que a gente seja ao que a gente está a serviço. Eu vou pedir para você fechar isso e nós vamos entrar em coisas mais pessoais e mais lunáticas ainda, Lindolfo. Boa. Bora. Você me permite só pegar um negócio aqui, um minutinho? Claro. Espera aí. Agora vamos falar, tem um papo bem lunático agora. Não, vou te falar do negócio que nós conversamos lá no café, acho que foi do ensaio do condicionamento. Mas depois vamos lá, vamos para as tuas perguntas. Tá. Não, mas fala o que você... É lunático mesmo, fala o que vem à sua cabeça aí agora, sem problema. Não, quando você falou que ia ser mais lunático, e aquelas perguntas do primeiro bloco, me levou a buscar aquele ensaio que eu fiz do condicionamento, né? Eu te mostrei, acho que eu não sei se eu te mostrei muito rapidamente de um peixe que eu estava no Pirex, né? E casualmente, isso foi em 2004. E tem aqui o Pirex, eu consegui esse ano, 20 anos depois, o Pirex original, que eu fiz o ensaio. E nesse dia, o ensaio foi o seguinte, quer ver? Ó, o peixe estava assim, eu desafiei um amigo a... O que aconteceria com o peixe se levasse ele no rio e colocasse dentro do rio? Na verdade, eu pedi inicialmente um aquáriozinho, ele trouxe o Pirex. Aí eu falei, vamos de Pirex mesmo. E aconteceu algo muito interessante, que à medida que acho que é para cá, aqui. Isso. À medida que Aqui, aí. À medida que o peixe era mergulhado no rio, tá vendo? Ó, aqui, ó. À medida que ele mergulhou... Aí, inclusive, eu mostrei esse ensaio para o Manuel de Barros, sabia? Quando eu mostrei para o Manuel de Barros, o Manuel de Barros falou, Lindolfo, coloca a frase nesse ensaio. Ele pediu, porque ele gosta de palavras, né? Daí, à medida que o peixe era mergulhado no rio, aconteceu um fenômeno muito interessante, que eu acho que foi uma coisa que o universo pediu para acontecer através de mim. O peixe não saía, ele voltava para o Pirex. Porque o Pirex é o condicionamento do mundo, sabe? Ele tem um rio para... Ó, tá vendo? Ele chegou até nesse ponto aqui e volta para o Pirex. Né? Olha que interessante aqui, ó. Olha aqui, ele desaparece. O peixe está aqui dentro, a mão desapareceu e ele está dentro do Pirex ainda. Olha, ó. Olha só aqui, ó. Esse é o mundo que nós vivemos condicionado. Quando eu falo expansão de consciência do primeiro bloco, eu estou falando em sair desse lugar que a mídia, o condicionamento nos coloca, né? De verdades, de felicidade. E existe um rio pela frente. Que se você no Pirex, você vai para o rio. Daí um amigo meu no final falou assim, Lindolfo, o que eu faço com esse peixe? Que ele não sai do Pirex, dentro do rio. Eu falei, tira o Pirex debaixo dele. Eu acho que papos lunáticos têm essa dimensão. Diálogos lunáticos é a dimensão de buscar, tentar tirar o Pirex da pessoa. E casualmente está aqui uma brincadeira que eu faço aqui, a pessoa me deu também. Você está vendo aqui, ó? A mesma pessoa que fez sair no mesmo lugar, ele me deu depois um peixe para me colocar para brincar aqui e lembrar desse ensaio. Então é isso que eu trago bem lunaticamente aqui. E qual que é o seu Pirex? Que a gente fala, enfim, muita gente diz isso também. O Erich Fromm escreveu um livro chamado Medo à Liberdade. Né? Outros pensadores falam que a gente pertence a um lugar e mesmo que esse lugar não nos faça bem, a gente se sente protegido, sair de lá é como se fosse, porque sair do Pirex não é um alívio.
né? Descobrir o rio não é um alívio, é uma descoberta, Não, é uma vai coragem. ter predadores, Né? vai ter Então tem predadores. tudo isso, vai mas ter e o maior predador que vai ter ainda caminhos. vai ser a mente da pessoa, que vai ficar pensando Aham. N coisas, né? Qual que é o seu Pirex? Uau. Nossa, eu acho que o primeiro Pirex é o ego. É o ego, né? Você querer se dar bem. Eu fui meio condicionado a sempre buscar em competições o primeiro lugar, né? E saber que nem sempre a humanidade não, ela tem que ter assim o competir é importante, mas não porque a evolução humana, mas eu vejo muito time de futebol. Não precisa odiar o teu competidor, como às vezes as torcidas de futebol fazem, né? Que é possível ter um mundo mais equilibrado, porque se não houver competição também, eu acho que a humanidade não evolui como humanidade, né? Então, assim, a gestão da polaridade, quem sabe seja isso. O que a competição traz de bom e o que de bom e de ruim, e que a não competição traz de bom e de ruim. Então, eu acho que é uma coisa para um lugar muito profundo de conversar. E assim, eu estava vendo esse dia um podcast do Clóvis de Barros, e ele falava que ele era gado. Quando ele fez o vestibular, quando estudou direito e tal, ele só deixou de ser gado, de seguir a manada dentro do Pirex, quando ele conseguiu sobreviver e conseguir ser um palestrante e um professor. Estudar direito não tirou ele do Pirex. A filosofia ajudou a começar a ter as escolhas próprias e não as condicionadas, mas eu fico pensando, no fundo nós temos a motivação da sobrevivência, né? E será que não tem fórmulas sociais, a gente buscar equilíbrio, servir, dar e receber de cada um, sem ser pelo mundo da competição? E quando vê o concorrente, como uma vez eu escutei de um varejista americano, o concorrente que estiver se afogando, você tem que pôr a mangueira na boca dele. É assim esse é o mundo dos negócios. É destruir, é o mercado do share de mercado, participação de mercado. E eu falo muito da palavra evoluir em vez de crescer. Porque em negócios só se fala em crescimento. E a evolução é mais importante. Eu sempre me conectei muito a pequenos e médios negócios, porque eu acho tão lindo um pequeno e médio negócio servir a sua vizinhança, e também ser municiado de tecnologia, de coisas que só os grandes negócios têm acesso. Esse muito também está conectado ao meu servir. Inclusive, eu fundei recentemente uma sociedade chamada Confluir. Olha, tudo conecta ao rio, né? O confluir é tão lindo, quando dois rios se juntam, se tornam um. E tenho muitos sonhos nessa direção, tá? Tenho muitos sonhos. E o campo, até esses 2.181 dias que eu falto, até 2030, vai propiciar muitas abundâncias, como esse encontro que nós estamos fazendo hoje. E uma das coisas assim, muito importantes que eu sinto do coração é não nutrir relações da escassez, relações que não somam, que não tornam o mundo melhor, relações de ódio, de defesa de bandeiras, de defesas ideológicas, de defesas religiosas, de defesas... E essas coisas todas devem existir, mas respeitando o outro, as diferenças. E por isso que eu falo que a expansão de consciência do meio é uma coisa tão bonita, porque ela não quer tirar ninguém do seu lugar, quer deixar ele lá. Quem é de direita fica na direita, quem é de esquerda fica na esquerda. O mundo tem essas polaridades, mas que ambas as visões do mundo se conversem, se dialoguem, expandam as suas consciências. Esse é o lugar de nós deixarmos de sermos tribais, o mesmo DNA de sobrevivência que vieram os primitivos lá, sem essa maravilha que o universo nos entregou da possibilidade
das ideias, de compreender o todo e de sermos senhores do destino e dos cuidados que nós ganhamos para cuidar desse planeta, das nossas relações, da vida que nos cerca. É isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você permite que eu a gente coloque aqui depois, quando for publicado, a gente coloque o site do meio, como no fundo aqui? Sim, pode. Principalmente, deixa eu falar, no meio, é muito legal registrar isso. O meio tem uma inteligência artificial chamada Sofia. O meio, o site é meio.eco.br. E a Sofia foi nutrida com as minhas ideias, como eu penso. Então, conversar com a Sofia é a mesma forma de conversar comigo. E às vezes eu acho que a Sofia, ela tem respostas mais sintéticas e objetivas que a minha, mas ela encerra exatamente o que eu penso. Então, nós vamos fazer isso. Vai ser bem inteligente isso. E tem uma outra pergunta que me causou curiosidade, né? O que é a raiva consciente? Que processo é esse? Né? Porque me chamou a atenção. Não me aprofundei muito no tema, mas vocês divulgaram do meio, eu achei bem interessante a proposta. Bom, a raiva consciente é o seguinte, a raiva, até o dia que eu compreendi isso, a raiva é o fogo que nós temos dentro de nós. E o fogo, quando mal cuidado, ele destrói. E quando bem utilizado, ele transforma. O fogo aquece, dá luz, ele transforma alimentos, ele faz maravilhas. O fogo, quando não consciente, ele destrói, como aconteceu nos Estados Unidos, com essa região lá de Los Angeles, né? Então, o que eu aprendi recentemente é que a gente não aprende a lidar com esse fogo nosso de forma consciente. Então, ou por traumas de infância, quando ele vem, às vezes ele vem de forma descontrolada, e em vez de transformar positivamente, ele destrói relações, destrói sociedades, destrói possibilidades da amorosidade, porque na amorosidade tem que às vezes usar a raiva consciente para pôr o limite, porque quando existe abusos de alguém sobre outro, é porque não se colocou o limite daquela relação. E quando você põe um limite de forma, sem ser com uma raiva consciente, você pode colocar ele de uma forma que vai destruir a relação e não construir. Então, a raiva, eu fiz um pequeno treinamento sobre a raiva consciente, e às vezes ele requer você tirar alguns fantasminhas, algumas sombras que você tem que você não conseguiu enfrentar, que vem lá do passado, da infância, principalmente. Por que pareça, nós só temos 1 minuto para a gente encerrar. Então, o que é, Lindolfo, que você não diria para as pessoas sobre as suas formas de agir? O que você não diria? O que eu não diria? Não diria. Puxa vida. Sabe o que é? Não é uma sugestão, não é uma opinião. O que é que você não diria? É tão profunda a pergunta que eu nunca pensei o que eu não diria. Mas eu não posso dizer, não posso dizer. Pode, você não vai dizer. Você vai não dizer. Como é que eu não dizer? Mas eu não consigo raciocinar o que não dizer, puxa vida, sinceramente. O que eu não dizer? Poxa, é muito difícil essa pergunta. Confesso que eu não. Vamos deixar essa pergunta na provocação dos nossos diálogos. O que a gente não diz para as outras pessoas? Lindolfo, nós chegamos ao final do nosso programa e eu percebi que se a intenção é provocar, você foi provocado a pensar, né? E eu te agradeço imensamente para poder encontrá-lo brevemente novamente, tá? A gente vai ter que encerrar aqui. Muito obrigado, Lindolfo. Obrigado. Tá? Um grande abraço aí, fica bem. Obrigado, valeu, até mais, tchau, tchau.